Seja o Senhor. Vamos abrir, irmãos, em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1 a 8. Depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém. Peço para que o presbítero Rodney faça oração por iluminação. Amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, nesse momento ímpar, Senhor, que o Senhor separou, nesse dia, o dia do Senhor, tá? Que temos o privilégio já de ouvir a Tua palavra, Deus. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor convide o Teu servo, que vai falar da Tua palavra esta noite, ó Pai, que encontre nossos corações abertos, ilumine, Pai, Teu servo, dê sabedoria dos altos céus, o que for falado aqui, ó Senhor, que possamos guardar nossos corações e praticar nosso dia a dia. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, se nós pensarmos, ou se alguém fizer uma pergunta assim: você é grato pelo quê? Qual seria a resposta? Vamos agradecer. Agradecer pelo quê, em primeiro lugar? O que viria assim logo na nossa mente? Biblicamente, deveria ser a justificação pela fé. O tema desta carta de Romanos. O Evangelho, e o Evangelho de fato é a justificação pela fé. Agora deixa eu também fazer outra pergunta. Se nós partíssemos e chegássemos na porta do céu apenas ilustrando, e alguém perguntasse por que eu deveria deixar você entrar, qual seria a resposta? Eu fui uma pessoa boa, eu fiz boas obras, eu conquistei, etc. Eu. Se essa for a nossa resposta, a porta permanecerá fechada, Paulo está dizendo aqui. E ele traz essa pergunta, porque Romanos é um livro até certo ponto retórico, imaginando um oponente em diálogo. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Ele, como um judeu, fala nesses termos, nosso pai segundo a carne. Ele foi aceito por Deus pelas obras, então ele se gloria disso. Interessante que Paulo está fazendo um paralelo do que ele acabou de falar no capítulo 3 e agora entra novamente no capítulo 4 com exemplos. Se você observar aí, versículo 28, 27 e 28 do capítulo 3, ele diz o seguinte: onde, pois, a jactância? Romanos 3, 27. Ou seja, a soberba, a exaltação foi de todo excluída. Porque lei das obras
Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ninguém pode chegar no céu e dizer: eu mereço, estou aqui porque fiz muito. Paulo diz: isso é totalmente excluído. Não há espaço para soberba, para exaltação, para dizer o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Por que lei? Das obras, não pela fé. Portanto, amados irmãos, somos salvos pela fé. A fé é a confiança total no sacrifício de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 4, Paulo traz o exemplo de Abraão e de Davi. Veja que o Antigo Testamento não é diferente do Novo Testamento. Aliás, essa divisão é nossa, não é própria dos escritores bíblicos, do povo de Israel. Separar assim Antigo e Novo Testamento é uma divisão nossa, didática. Mas não existe uma mensagem no Antigo Testamento e uma mensagem no Novo Testamento. Tanto que Paulo, para explicar a doutrina da justificação pela fé, cita Gênesis 15 e o Salmo 32. Ele busca no Antigo Testamento, que era a Bíblia apostólica, digamos assim, para fundamentar a doutrina da justificação pela fé. O que Abraão alcançou? Ele foi justificado por obras? Se é assim, ele tem do que se gloriar, ele tem bagagem para se exaltar. Aí Paulo diz: porém não diante de Deus. Quem pode permanecer diante de Deus? Uma coisa é se comparar com outra. A conclusão, às vezes que a pessoa pode chegar, e também seria errada essa conclusão, mas ela poderia imaginar que é melhor do que outras pessoas. Mas, e diante de Deus? Deus que conhece cada pensamento nosso. Poderíamos expor a vida de alguém aqui? Todos os pensamentos, tudo que fez? Sairíamos aqui envergonhados, porque todos nós aqui somos pecadores. Antes da conversão e depois. Tem uma vergonha, a gente não conseguiria voltar aqui, não é? Diante de Deus, Abraão não pode contar boas obras, porque as nossas melhores obras não são acompanhadas de perfeição, e Deus é um Deus perfeitamente santo. Tem que ser perfeito, tem que ser santo. Não conseguimos, tem que ter outra saída então para sermos salvos, irmos para o céu, para a glória. O que a Bíblia diz sobre Abraão? O que diz a Escritura? O apóstolo Paulo coloca: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Abraão foi em busca do seu sobrinho Ló, e venceu aquela batalha com 318 homens, não há nada místico neste número, não precisa fazer algo com 318 homens, ou 318 horas, como as igrejas evangélicas fazem hoje, não tem o menor sentido. É só para dizer que era um exército menor do que aquele que enfrentou. Venceu, trouxe o sobrinho de volta, teve aquele encontro, onde ele entregou o dízimo e adorou a Deus. Mas ele ficou com medo da retaliação. E se eles se organizassem novamente e atacassem Abraão? Deus então vai ao encontro do seu servo e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Gênesis 15. E o teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, você nem faz ideia. Abraão é o pai da fé. Teve fé, e muita fé. Abraão foi determinado na sua obediência a Deus, é fato, temeu a Deus, mas ele não fazia ideia do que Deus estava fazendo, do que Deus estava operando na vida dele. Quando o Senhor disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele não calculava a dimensão do que seria isso. O galardão sobremodo grande.
Mas como nós, muitas vezes, quando Deus faz uma promessa e diz: eu vou fazer algo maravilhoso na sua vida, nós começamos a calcular: como? Mas não dá para fazer. Eu sou isso, eu sou aquilo, está acontecendo isso. Esse outro ponto limita. Irmãos, ou nós temos fé em Deus ou nós não temos. Nós não podemos calcular nesse sentido incrédulo. É fato que a Bíblia ordena a prudência, a sabedoria, os irmãos sabem do que eu estou falando. Agora, quando Deus diz: você será pai de uma multidão, sua descendência será numerosa. Se Deus diz, ainda que o homem tenha 100 anos, ele vai ter um filho. Isaque, o filho da promessa. Quando o Senhor diz: não será este o herdeiro, mas alguém gerado por ti. Ele saiu de Ur dos Caldeus quando tinha 75 anos. Teve Isaque com 100 anos. Mas, irmãos, quando Deus fala, é como se já tivesse cumprido. Tamanho é o poder de Deus. Quando Deus deseja, esse desejo tem peso de decreto, porque não há vontade frustrada em Deus. Aí então nós temos o versículo 6 de Gênesis 15, depois de Deus falar: não temas, Abraão, sou o teu escudo, seu galardão será sobre modo grande, alguém gerado por ti será o teu herdeiro. Abraão creu em Deus, acreditou, confiou. Aí diz: isso lhe foi imputado para a justiça. A imputação, ou seja, atribuir algo, é a grande doutrina de Romanos, mas já temos lá em Gênesis 15. Ele creu, ele confiou, e o Senhor atribuiu justiça neste ato de crer. Por exemplo, por que Deus nos aceita? Não por nós mesmos. Já temos falado isso lá desde Romanos capítulo 1. O que nós somos: pecadores, arruinados. A nossa melhor obra é acompanhada de imperfeições. Nós somos aceitos por Deus porque colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. E quando cremos então no Senhor, não em nós mesmos, no Senhor, Deus acredita, Deus coloca na nossa conta a justiça do seu Filho Jesus. Mas veja, isso não é apenas Romanos ou Gálatas ou Coríntios. Está lá em Gênesis 15. Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu a isto justiça, imputou justiça a Abraão. Portanto, as promessas de Deus são firmadas na soberania absoluta de Deus, firmadas na aliança do Senhor e no poder de Deus. Veja agora então, versículo 4. Versículo 1 a 3, vimos que a justificação pela fé revela a confiança do pecador quando confia em Deus. Versículo 4 e 5, a justificação pela fé exalta a graça de Deus. Versículo 4, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, assim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está usando um exemplo comum aqui. Bom, você que tem um trabalho registrado numa empresa, por exemplo, quando você recebe o seu salário, você não está recebendo assim um presente, um favor. Ninguém vai dizer assim: olha, tem uma boa notícia, eu vou te dar o seu salário. Não, não é assim. O salário é uma dívida. Não tem algo assim de extraordinário, como se fosse uma bondade, etc. Trabalhou, então deve receber. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 4. O que trabalha, o salário não é considerado como favor, como se estivesse fazendo bem, ajudando a pessoa, e sim como dívida. Trabalhou, deve receber. A salvação não pode ser assim, porque o que Deus exige, nós não trabalharíamos
a ponto de recebermos a salvação. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, nós não conquistamos, alcançamos ou garantimos a salvação. Nós recebemos das mãos de Deus. Salvação não é por obras, é pela fé. A salvação não é por mérito, é por graça. Veja o que nós merecemos em Romanos capítulo 6. Vai acompanhando o raciocínio, o pensamento, por favor. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Aí sim é salário. É o que é devido. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quer falar de salário? O que nós merecemos? Morte e condenação. Agora, o dom da graça de Deus, o dom livre do coração de Deus, aí sim, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso deve encher nosso coração de muita gratidão, irmãos. Porque Deus nos amou de uma forma livre em Cristo Jesus. Ele não se sentiu, digamos assim, atraído por nós. Pelo contrário, nós estávamos no lamaçal do pecado. Nós estávamos como inimigos de Deus, diz Paulo, mortos em nossos delitos e pecados, filhos da ira. Da ira de quem? De Deus. Mas Deus, Efésios capítulo 2, sendo rico em misericórdia, porque a misericórdia dele é gigante, é enorme, é incalculável. Por causa do grande amor com quem nos amou, em Cristo Jesus, ele nos salvou. Olha só, crê naquele que justifica o ímpio, versículo 5. De quem que Paulo está falando aqui? De Abraão, pecador ímpio. Davi também, o rei Davi que pecou grosseiramente contra Deus, mas foi por ele perdoado. Como nós que somos pecadores também. Portanto, irmãos, a justificação pela fé demonstra que nós confiamos em Deus para sermos salvos e perdoados por Ele. Confiamos no sacrifício de Jesus. Segundo, a justificação pela fé exalta a graça de Deus. A graça me salvou, a graça me levará para a Jerusalém celestial. Terceiro e último, a justificação pela fé opera a bênção do perdão. Nosso maior problema seria este, irmãos. Como ser perdoado por Deus? Como ser aceito por Deus? E Paulo usa termos aqui interessantes teológicos. Atribuir, versículo 5, e imputar, versículo 8. E aí o apóstolo Paulo cita o Salmo 32, aqui no versículo 7 e 8 que nós lemos. Bem-aventurados, ou seja, felizes, estão bem. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Então, primeiro, a iniquidade é perdoada. Deus remove, tira a culpa e lança fora. A construção hebraica quer dizer isso. Não é simplesmente um ato de vontade, eu quero perdoar porque está perdoado. Não, Deus, sobre o seu Filho, na cruz, lança o castigo que deveria cair sobre nós. Então Ele remove a nossa culpa. Isso que significa Deus perdoar aqueles cujas iniquidades, aquele que agiu de uma forma iníqua, ímpia. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. O pecado em Cristo Jesus pode ser perdoado e esquecido.
porque ele é tomado e lançado fora, cujos pecados são cobertos. Você entender bem aqui o que significa coberto, porque às vezes nós falamos assim, aquilo foi acobertado, né? Eu dou uma ideia, pode dar uma ideia assim, pecou, mas Deus colocou um pano em cima, como se estivesse ali o pecado ainda, e Deus só cobriu, cujos pecados são cobertos, mas não é essa a ideia, obviamente não seria essa a ideia. Quando diz aqui que o pecado é coberto, ou seja, não está mais diante dos olhos de Deus. Os pecados são cobertos, como se nós não tivéssemos pecado. Nós somos maus, e o nosso perdão nem de longe se compara ao perdão de Deus. Muitas vezes dizemos que perdoamos, mas há sempre aquela lembrança, aquele mal-estar, quando lembra da situação, e a gente precisa se aproximar mais do perdão de Deus. Quando o Senhor diz perdoado, Ele apaga a culpa, que é como se nós não tivéssemos pecado contra Ele. Por isso que quando Davi diz, cujos pecados são cobertos, não está mais diante dos olhos do Senhor. Que bom! Deus não lança em rosto, diz Tiago, improperar isso, Ele não lança em rosto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. O que Ele atribui? A justiça do seu Filho. A nossa iniquidade, Jesus tomou sobre si, para que a sua justiça Ele atribuísse e colocasse na nossa conta. E a pessoa cujo espírito tem a sinceridade, não há dolo, ou seja, é sincero, não tem hipocrisia, não tem engano, é perdoada essa pessoa. Isto é o perdão de Deus. Talvez esteja faltando felicidade na sua vida, e sabe onde vai encontrar? Nesta reconciliação com Deus. Alguém que eu preciso fazer, não precisa fazer nada, precisa crer e pedir perdão. A gente não consegue fazer coisa alguma para alcançar mérito diante do Senhor. Deus me perdoa por Cristo Jesus. Eu confio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Iniquidade perdoada, pecado coberto, ou seja, já não está mais diante dos olhos de Deus. Isso que a Bíblia diz, é uma nova criação, uma nova criatura, uma nova criação, é um novo homem. A Bíblia diz, nasceu de novo. Não é que melhorou alguma coisinha ou outra, não é alguém que agora foi mudado, foi transformado, nasceu de novo. O Senhor não atribui iniquidade, essa pessoa é sincera. A restauração da graça é possível pelo perdão de Deus. Peça perdão, receba o perdão de Deus, viva o perdão da graça de Deus. Isso vai aliviar as angústias da alma. Davi diz, enquanto calei os meus pecados, envelhecei os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto calei, porque Davi ficou mais ou menos 1 ano sem confessar verdadeiramente a sua falta diante do Senhor. Ele estava gemendo, sofrendo todo dia. Por quê? Porque a mão de Deus pesava sobre ele. E por que pesava? Porque ele era amado de Deus. Tua mão pesava dia e noite sobre mim. E Davi lá, silencioso, sem confessar o pecado para Deus. O silêncio da alma, que permanece ali sem confessar. Talvez ele, em termos gerais, assim, tenha falado, Deus, errei, perdão, desculpa, alguma coisa assim. Mas quando Natã confrontou, e ele disse, pequei contra o Senhor. Quando Natã disse, Davi, tu és o homem, você merece morrer pelo pecado que cometeu, adultério e assassinato. Ele quebra o seu coração diante do Senhor e diz, pequei contra o Senhor. O que Natã fala para ele?
Davi, Deus perdoou o seu pecado. A espada jamais sairá da sua casa, as consequências virão, mas você foi perdoado. Mas enquanto ele calou, enquanto ele permaneceu naquele silêncio da alma, o seu corpo definhava. Olha o versículo 4: tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, aquele Davi que gostava de dançar, se alegrando da presença de Deus, aquele Davi tão forte nas batalhas, tão corajoso para enfrentar as coisas, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele foi ficando assim amarrado na sua alma, ele foi definhando. Isso que significa sequidão de estio. O brilho dos seus olhos apagaram, acabou aquele vigor de Davi. Sabe por quê? O pecado rouba a alegria da nossa vida. O vigor, o entusiasmo, aquele desejo de agradar a Deus, e de viver, e de enfrentar as coisas, acabou, porque Davi adulterou. Cobiçou aquela mulher que era casada, Batseba. E diz o texto, isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. O pecado dá algum prazer, sim, mas dura pouco e custa muito. Inclusive pode custar a sua alma. Portanto, amado irmão, confesse, volte para Deus. Deus não tem essa vida para nós, gemendo o dia todo, sentindo a mão pesada de Deus, não a mão da graça, mas o peso da mão de Deus, o vigor que se tornou já apagado, definhou. Davi toma uma decisão e diz: eu vou confessar a Deus, eu vou mudar a minha vida. Ele escreve o Salmo 51 também: Senhor, restitui a alegria da tua salvação, e esses ossos que o Senhor esmagou, cura. Ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando a mão de Deus pesa, o vigor acaba. Mas quando nós pedimos perdão para Deus, o vigor volta. Deus restaura a nossa vida, Deus restaura o nosso coração. Davi então diz: olha, você que está lendo este salmo, se você pedir perdão para Deus, Deus irá ao seu encontro e Deus perdoará o seu pecado. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Pediu sinceramente perdão para Deus, será perdoado, vai encontrar Deus. Essa pessoa será protegida, essa pessoa será ensinada por Deus. Não será uma pessoa que, como se precisasse de um cabresto para ser direcionada. Não, ela vai ouvir a voz do Espírito Santo e assim dirigir a sua vida. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Exultai, vós todos sois retos de coração. Deus curou o coração de Davi quando ele disse perdão para Deus. Deus aceita o pecador. Tem compaixão de mim, Senhor. E aquele que se reconcilia com Deus, aquele que está longe, volta, diz perdão para Deus. Aquele que pede para o Senhor restaurar, ele experimenta isso, é protegido na tribulação, Salmo 32, 6, 7. É instruído no caminho e vivificado na alegria, porque Davi diz no versículo 11, alegrai-vos no Senhor. Será que a sua alegria foi embora por causa do pecado? Será que você tem que orar como Davi no Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável? E ele começa este salmo dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu pequei contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. E ele pede: Senhor, eu não sou isso. Para onde foi a alegria? Para onde foi a direção do alto? Para onde foi a vida? O pecado tirou, mas o perdão trouxe de volta, irmãos.
Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Você quer ser uma pessoa protegida, dirigida por Deus, cheia de alegria, amada? Volte para Ele. Peça perdão e comece um novo relacionamento com Deus. Vamos orar. Pai, o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A palavra diz que o fruto do Espírito que habita em nós é amor, alegria e paz, dentre outras coisas. Senhor, se o pecado levou embora da nossa vida a alegria, o vigor, traz de volta, Senhor, esta pessoa que saiu dos teus caminhos, que está fora da tua presença. Deus Santo, se alguém aqui ainda não entregou o coração para Cristo, Senhor, que hoje seja o dia da salvação. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos em muitas coisas, muitas. Por isso confiamos na tua graça, a graça excelsa de Jesus. Obrigado, Pai, por essa doutrina que vem como um bálsamo para nós pecadores, a justificação pela fé somente. Porque através da justificação pela fé nós temos paz com Deus. Que possamos crer no Senhor Jesus. Ó Deus, nós confessamos as nossas faltas na tua presença. Deus, perdoa os nossos pecados. Toma-nos por tua herança, aceita-nos como filhos, Senhor. E que haja um novo e vivo relacionamento contigo esta noite. Que sejamos instruídos pelo teu Espírito, dirigidos, ó Deus, pelo teu poder, pela tua sabedoria. Senhor, renova a alegria na nossa alma. Renova, Senhor, a nossa alegria. Renova o nosso amor, a nossa paz. Renova o teu fruto, Senhor, em nós. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades. O Senhor conhece os nossos pecados, as nossas lutas. O Senhor conhece tudo. Nossa vida é um livro aberto que o Senhor conhece completamente. Ajuda-nos, ó Deus. Cria em nós um coração puro. Renova dentro de nós um espírito na palavra constante. Ó Deus, sabemos que o Senhor quer o nosso coração. Coração quebrantado, compungido, contrito, o Senhor não desprezará. O Senhor alivia a nossa consciência de qualquer culpa, de qualquer peso do passado, que possamos aceitar, Senhor, esta palavra bendita que diz: você foi perdoado em Cristo Jesus. A nossa consciência agora está lavada, aliviada pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós cantaremos agora: Senhor, aceita um pecador. Aceita um pecador pela primeira vez e chega diante da cruz. E aceita o pecador que está voltando para o Senhor, como aquele filho que voltou para casa. Deus, tem misericórdia de nós. Possamos olhar para a nossa própria vida e não do outro. Possamos examinar a nós mesmos. Muito obrigado por teu perdão. Tu és um Deus maravilhoso, misericordioso, assaz benigno. Grande, Senhor, é a tua compaixão, a tua misericórdia. Não fosse a tua misericórdia, Senhor, seríamos exterminados, estaremos perdidos para sempre. Louvado seja o teu nome pelo perdão de Jesus